em quem você tem depositado a tua esperança nesses últimos dias, nesses últimos tempos, mas eu quero convidar você a colocar toda a sua esperança no Senhor nosso Deus, e colocar verdadeiramente, porque a gente percebe que nas horas de dificuldade, ou nas horas de temor, nas horas em que a gente não consegue colocar ou confiar em, ou firmar a nossa esperança naquilo que nós vemos, naquilo que nós estamos próximos, nós temos a tendência a ficarmos perdidos. E eu quero convidar você a colocar a sua confiança e a sua esperança totalmente no Senhor. Talvez você seja cristão, talvez você seja crente, membro de uma igreja ou membro dessa igreja, mas ainda não conseguiu confiar plenamente no Senhor. Não conseguiu confiar plenamente no Senhor nosso Deus, no Criador de todas as coisas, naquele que nos criou, naquele que nos formou, naquele que nos fez, naquele que enviou o seu Filho Jesus ao mundo, para que esse morresse, pagasse o preço do nosso pecado, ao terceiro dia ressuscitasse, nos dando a vitória final, a vitória completa sobre o nosso maior inimigo, que é a morte. Talvez você ainda não confie plenamente no sacrifício de Cristo Jesus. Talvez você não confie plenamente na vida eterna que o Senhor tem para nos dar, ou que o Senhor já nos deu. Porque como igreja do Senhor Jesus, nós já estamos na vida eterna. Nós já estamos vivendo a vida eterna. E se nós já estamos vivendo a vida eterna e cremos plenamente nisso, nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer. E não precisamos temer tão pouco a morte. Eu não estou aqui falando para você fazer uma loucura, para que você tome uma decisão precipitada em relação ao que nós estamos vivendo. Não é nada disso. Em relação à pandemia que nós estamos vivendo, nós devemos fazer tudo aquilo que for necessário para nos preservar. Usar a máscara, usar o álcool em gel, procurar sentar afastadinho um do outro. Tudo isso nós devemos fazer por conta de uma questão sanitária, por conta de uma questão de saúde, mas acima disso está a confiança que eu tenho no meu Deus, no meu Senhor, que me dá paz, que me dá tranquilidade e que refrigera a minha alma. Então, eu quero convidar você a crer no Senhor plenamente, no Senhor da vida, no Senhor que é capaz de fazer milagre, no Senhor que é capaz de quebrar as leis da natureza e caminhar sobre as águas, no Senhor que é capaz de fazer alguém que estava morto voltar à vida, no Senhor que é capaz de perdoar pecados, os mais horrendos e os mais terríveis, no Senhor que é capaz de cuidar de cada um de nós. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. E depois nós leremos o capítulo 16, a partir do verso 7. Diz assim a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Podemos ler? Amém? Preste atenção no que está sendo dito aqui no texto. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá,
e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esta foi a palavra que o Espírito Santo enviou ao rei Asa, por conta da idolatria que o povo de Israel estava praticando, por conta dos males que estavam vindo sobre o povo. Ninguém tinha paz, ninguém tinha tranquilidade, eram momentos de perturbação. E o profeta diz ao rei: olha, busque ao Senhor, clame ao Senhor, porque se você buscar o Senhor, se você clamar ao Senhor, o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai te escutar. E todas as vezes ele lembra ao rei e ao povo, todas as vezes que vocês clamaram a Deus, que estavam passando por situações adversas, todas as vezes que vocês estavam passando por dificuldade, por problema, vocês clamaram ao Senhor e o Senhor os ouviu, e o Senhor os escutou. Então clamem ao Senhor, busquem a Deus. Aquele período da história do povo de Israel era um período de idolatria, de pecados, de imoralidade, de distanciamento de Deus. E aí o Espírito Santo vem sobre o profeta e traz uma palavra para o rei, para que o rei voltasse para o Senhor. E diz o texto que ele se voltou para o Senhor para tirar a idolatria do meio do povo. Mas olha o que acontece no capítulo seguinte, capítulo 16, versículo 7. Naquele mesmo tempo, veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passaram por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele nisto, pois procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Depois do profeta ter dito para ele confiar no Senhor, depois de ele tomar uma decisão favorável em relação à palavra de Deus, sabe o que ele fez? Ele foi buscar refúgio no exército da Síria. Olha o que diz no começo do capítulo 16: no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá
e edificou a Ramá para ninguém deixar sair nem entrar, e Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ele, ao invés de continuar confiando em Deus, ao invés de ele continuar confiando no Senhor, ele foi depositar a confiança dele no rei da Síria. Ao invés de ele ouvir a palavra do Senhor e buscar solução para a sua dor, para o seu sofrimento, para o seu problema, para aquele cerco, porque até mesmo quando nós estamos vivendo num cerco onde o inimigo está nos assolando, nós podemos confiar no Senhor, nós podemos depositar nossa esperança no Senhor. Ele foi buscar auxílio no rei da Síria. Isso me fez trazer para o dia de hoje a seguinte reflexão: onde você tem colocado a tua confiança? Em que você tem colocado a tua esperança nos momentos difíceis da vida? Nos momentos de problemas da vida? Nos momentos de temores da vida? Onde você tem colocado a tua esperança? Em quem você tem colocado a sua esperança? O Salmo 20, abre aí, Salmo 20. Olha o que o Salmo 20 diz. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Em que você está colocando a sua confiança? Em que você está colocando a sua esperança? Muitos homens estão confiando em sua própria sabedoria. Nós estamos vivendo num tempo onde os homens, onde as pessoas, inclusive os crentes, a igreja, algumas igrejas, não todas, mas algumas igrejas, estão colocando as suas confianças, ou a confiança que eles têm, em sabedoria humana. Estão colocando a sua esperança no conhecimento que adquiriram, no conhecimento que produziram. O texto diz, o salmista é claro, olha, alguns estão confiando em carro, porque naquela época, quem tivesse mais carro de guerra, quem tivesse mais cavalos de guerra, era tido como mais poderoso. É como hoje os países que têm aí bombas, né, poderosíssimas, e acabam se tornando uma ameaça um para o outro. Aí um fala que descobriu ou produziu um foguete, o outro vai lá e diz que produziu um foguete maior ainda. É igual agora nessa questão da vacina, né? Os russos saíram na frente dizendo que encontraram a vacina. Aí depois foram os chineses. Preste atenção como são potências, né? Potências econômicas mundiais. Primeiro foram os russos, né? Não foi os russos que... descobrimos a vacina primeiro, só que não tinham testado em ninguém ainda. Mas disseram que eles foram os primeiros. Aí depois foram os chineses. Olha, os chineses descobriram a vacina para o Covid e tal. Aí daqui a pouco foi os Estados Unidos. Olha, nós também descobrimos. Aí agora a Inglaterra lá nós também descobrimos. Então, é uma guerra para mostrar quem tem maior poder, quem tem maior conhecimento. E por conta disso, o homem tem se firmado, tem estribado a sua vida no conhecimento e na sabedoria humana. É claro, a gente não pode negar que a ciência avançou muito. Não tem como negar que a ciência avançou. Não tem como negar. As grandes descobertas, os avanços tecnológicos, a comunicação é uma arma poderosa. A internet democratizou tudo. A internet democratizou a arte, democratizou a música. Hoje você não consegue mais vender CD. Alguém consegue vender CD? Disco de vinil, fita? Ninguém vende mais.
esse tipo de produto não é mais vendido. Eles estão agora produzindo música e colocando para vender na internet, mas ainda assim as pessoas quase não compram. Por que não compram? Porque você tem um aplicativo, você tem um programa que você baixa o vídeo, a música da internet, você copia no teu celular e você escuta. Porque acesso a tudo, a informação, videoaulas, videoconferência, aquilo que a gente via naquele filme antigo, Guerra nas Estrelas, ou Jornada nas Estrelas. Lembra do Jornada nas Estrelas, Ribamar? É do nosso tempo, Jornada nas Estrelas. E aí você via o camarada, isso na década de 80, final da década de 70, início da década de 80, você via nos filmes, né, o camarada falando com o outro através de um monitor. Era só filme, mas hoje é realidade. Hoje você assiste uma aula numa universidade, você de casa, os outros alunos de casa e o professor lá da sala dele, dando aula, lecionando. Por causa do avanço da tecnologia. Então, a ciência evoluiu muito, é verdade. A medicina evoluiu. Tratamento de ponta tem salvo muitas vidas. Tratamentos que não existiam no passado e que hoje, por exemplo, a tuberculose matou muita gente, ainda mata muita gente. Mas nós sabemos que a medicina avançou a ponto de descobrirem uma medicação que trata, que cuida da tuberculose. Não é assim? Então a medicina avançou. Enfermidades que matavam no passado perderam a sua força. O mercado de diagnóstico cresceu. Sabe-se muito sobre doenças e tratamentos nos dias de hoje. Isso mostra o que? Como o homem evoluiu, como as coisas avançaram, como as coisas evoluíram. O conforto do lar é extraordinário. O conforto do lar faz com que ninguém queira sair de casa. Ninguém quer sair de casa. Duchas quentinhas, não é? Ar-condicionado, ar refrigerado, alarme, segurança, mobília, né? Aquele sofazão, né? O sofá agora é hiper, super, mega power, confortável, não é o sofá? Né? O sofá antigamente era só para sentar, agora você se estica no sofá, né? E agora ele tem um negocinho que tu puxa ele vira quase uma cama, aí você fica lá deitadão lá, com um copão de refrigerante do lado, a pipoca do outro, assistindo. A gente só tinha a TV aberta para assistir, né? Só tínhamos a TV aberta para assistir. Quando a Globo botava um filme às segundas-feiras ou então aos sábados, né? A gente ficava ali assistindo, caramba, um filme novo. Hoje nós temos acesso no controle remoto, através da internet, através do canal, através da antena. Se você é uma variedade de entretenimento que nós temos. Tudo isso por conta do avanço da ciência. Quase não é preciso sair de casa. Existe uma rede de entrega de comida. Você telefona, manda uma mensagem, a comida chega. Eu passei aqui na Expedicionário, e ali na Expedicionário tem uma lojinha ali que ela vende comida mineira em caixinhas. Rapaz, que negócio bom. R$17,50. Vem uma caixinha, quase meio quilo de comida. Quase meio quilo de comida, aquelas comidas mineiras gostosas, né? Aí você vai e compra, você liga para lá e entrega na sua casa. Você liga para lá. Então a modernidade, o transporte, a aviação, a gente pegava aqueles ônibus lotados, então um trem. Eu já passei até pelo Mata-Burro lá no Gramacho. Quem lembra do Mata-Burro? Alguém lembra aí do Mata-Burro? Lembra não? Não é da sua época não? Tinha um Mata-Burro que era um buraco, o trilho do trem passava e tinha um buraco, né? Para poder não entrar animal ali, só se o animal, para não causar acidente. Se o animal entrasse ali, ele caía no buraco, era Mata-Burro. Tinha essa época, né? Aquele trem lá que era puxado pela máquina óleo diesel, né? Peguei essa época, né? Ônibus difícil, lotado. Uma vez eu fui para a casa
do avô da Sheila e da avó da Sheila de ônibus, um poeirinha que passava. Quando a gente chegou lá, até as pálpebras estavam com poeira. Até as pálpebras estavam com poeira, parecia que estava louro, né? Do barro. Transporte melhorou, aviação. Pega um avião aqui, 40 minutos em São Paulo, 45 minutos em São Paulo. Rapidinho. Né? Piauí, se você pegava um ônibus aqui para chegar no Piauí, 3 dias, quase 3 noites para chegar no Piauí. Você pega um avião e em 5 horas você está lá. Né? No Piauí, avanço, tudo é tecnológico, tudo é tecnológico. Tudo avançou. Algumas pessoas confiam no dinheiro que possuem. No dinheiro que possui, na grana que possui. Estão confiando, no tutu. Quanto mais dinheiro eu tenho, melhor para mim. Estão confiando no dinheiro. Porém, irmãos, existe uma situação que a sabedoria humana, a tecnologia, a medicina, o dinheiro não pode resolver. Não pode resolver. E se esses elementos que compõem a nossa sociedade hoje não podem resolver, quem é que pode? Quem é que pode resolver para nós? Quem é que pode resolver a questão da morte? Você conhece alguém que pode resolver a questão da morte? Conhece? Se você conhecer, eu vi uma reportagem há bastante tempo de alguns ricaços dos Estados Unidos e da Europa que estavam investindo em criogenia. Eles queriam congelar o seu próprio corpo, né, para poder daqui a um tempo voltar à vida. Não é possível. A Bíblia diz, a Bíblia é clara, o homem está destinado a morrer apenas uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então, o problema da morte, o dinheiro não pode resolver, a tecnologia não pode resolver, a sabedoria humana não pode resolver, a medicina não pode resolver, a informação não pode resolver o problema da morte. O único que pode resolver o problema da morte chama-se Cristo Jesus. Chama-se Cristo Jesus. Todos, ricos e pobres, homens e mulheres, brancos, negros, seja lá, amarelo, todos hão de enfrentar a morte, hão de se apresentar diante da morte. E o único que pode resolver o problema da morte é Deus. É Deus. Então, em quem você vai colocar sua confiança? Em quem você vai colocar sua esperança? Na sabedoria humana? Os filósofos, todos eles morreram. Os intelectuais do passado que escreveram grandes livros que nós estudamos até hoje e que nós temos como referência, todos eles morreram. Os médicos estão de um lado para o outro, igual barata, sem saber o que fazer. Já viu quando sobe o bueiro, sai aquele monte de barata que acho que ficam tudo rodando? Assim estão os médicos, sem saber o que fazer. A tecnologia, ela pode fazer o quê? Ela pode segurar a vida por alguns minutos, até meses e anos, mas ela não pode reverter o quadro. E aí você vai chegar um tempo que você tem que ir lá desligar o aparelho. Tem que desligar o aparelho. Então, em quem você vai colocar a tua esperança? O rei Asa colocou a esperança dele no rei da Síria, tão mortal quanto ele, tão frágil quanto ele, tão fraco quanto ele. E assim são essas coisas entre nós, frágeis, fracas, que na realidade não podem resolver o problema da morte. Em quem você vai colocar a tua confiança? Em quem você vai colocar a sua esperança? Existem aqueles que confiam em carros e outros em cavalos,
mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estaremos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. A nossa esperança, a nossa confiança deve estar em Jesus, porque só em Cristo Jesus é possível vencer a morte. Só em Cristo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, só Cristo Jesus, só em Cristo Jesus é possível vencer a morte. Só em Cristo Jesus é possível alcançar a vida eterna, a esperança eterna. Só nele, só no nosso Deus. Somente na palavra de Deus nós encontramos alívio. Somente na palavra de Deus nós encontramos refrigério. E a Bíblia diz: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se todos conhecessem as Escrituras e o poder de Deus, estariam firmados na rocha que é Cristo Jesus. Eu quero convidar você nesta noite a colocar sua confiança, a sua esperança no Senhor nosso Deus. Colocar a sua confiança, a sua esperança em Jesus. O mundo vai passar, irmãos. A ciência vai passar. A sabedoria humana vai passar. O dinheiro, a Bíblia diz que o ladrão mina e rouba. A ferrugem consome. Você já passou por casarões ali no centro do Rio de Janeiro? Já passou por casarões? Casarões que no auge do império eram as residências de pessoas ricas, de pessoas poderosas, de pessoas cheias de recursos, de uma elite que se engrandecia, de uma elite que se exaltava e que demonstrava todo o seu poder, toda a sua riqueza através das construções que faziam, de suas mansões, de suas casas. Hoje muitas dessas casas são ruínas. Muitas dessas casas são ruínas. Estão caindo aos pedaços. Algumas você entra, só tem a frente. Não tem teto do outro lado, não tem cômodos do outro lado, está tudo derribado, tudo destruído. Nem a sombra da glória, da riqueza existe mais. É por isso que a Bíblia diz para você não ficar juntando tesouro na terra. Porque hoje você cuida do seu bem, hoje você deixa lá pintadinho, bonitinho, arrumadinho. Mas daqui a pouco o tempo começa a passar, a gente começa a ficar idoso. Aí a junta já não responde mais, o braço, a força já não responde mais. E aí você não consegue mais pintar nada, arrumar nada, e a coisa começa a ruir. Os filhos se vão, cada um viver a sua vida, cada um viver o seu momento, cada um construir a sua história. E aí aquilo tudo vai ficando para trás. Aquilo tudo já ficando para trás. Eu já fui em residência que as pessoas disseram assim para mim: puxa vida, pastor, olha como é que está. Olha como é que está. Eu não posso fazer mais nada.
E realmente não pode. E realmente não pode. Porque tudo na vida passa. Tudo na vida passa. A beleza vai embora, a força vai embora, o vigor vai embora. Tudo na vida passa. A única coisa que não passa, irmãos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem de geração em geração, sendo transmitida, sendo preservada. E é nisso que você precisa colocar a sua confiança, a sua esperança. Amém? Feche seus olhos. Talvez você esteja diante de um grande desafio. Talvez você esteja diante de alguma tempestade. Talvez você esteja diante de uma situação adversa. Talvez você esteja enfrentando problemas na sua família, na sua casa, no seu lar, no seu casamento, no seu relacionamento. Talvez seja um problema de saúde. Eu quero dizer para você o seguinte: coloca a tua esperança, a tua confiança no Senhor. Coloca a tua esperança, a tua confiança no Senhor Jesus Cristo. Ele pode resolver o seu problema. Ele pode te ajudar. Ele pode te abençoar. E você pode sair daqui hoje, nesta noite, abençoado pela provisão divina, pelo mover de Deus na sua vida. Nele nós podemos confiar. O rei Asa foi confiar no rei que não podia, na realidade, fazer coisa alguma. E quantas pessoas têm colocado a sua confiança, a sua esperança nas colunas erradas, fazendo escolhas erradas, tomando decisões equivocadas que trazem consequências terríveis, difíceis. Agora, quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, meu irmão, não tem como dar errado.